para mais uma aula de matemática, hoje falando sobre áreas e perímetros. Conteúdo novo, não se assustem porque é um conteúdo muito tranquilo de se aprender. Peguem a apostila de vocês, abram na página 270. Se não tiver com a apostila em mãos, pausem o vídeo e vai lá pegar a sua apostila. Belezinha? Já abriram na página 270? Então vamos ver o que quer dizer áreas e perímetros. Na página 270 tem alguns exemplos de algumas medidas que nós já aprendemos anteriormente. Nessas aulas vamos conhecer novas unidades de medida. Veja algumas que você já aprendeu, que você já conhece, que nós usamos no nosso dia a dia. A primeira aí, já andei 4.500 metros. Nós já conhecemos a medida chamada metros, centímetros, milímetros. Nós já trabalhamos com isso nos anos anteriores e no início desse ano também. Temos aqui uma saca de café, 575 gramas, quilograma, grama, né? Nós também já trabalhamos um pouco com isso. Temos aqui o suco, 750 ml, falando sobre litros e as unidades de medida do litro, temos o ml. E temos aqui 34 graus Celsius, né? Nós também já trabalhamos com graus. Nos textos a seguir, há uma unidade de medida com a qual ainda não trabalhamos. Vamos ler e procurar entendê-la um pouquinho. Vamos aqui, temos um textinho falando sobre desmatamento. O Brasil tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de vegetação nativa remanescente, mas perde anualmente milhares de quilômetros quadrados de vegetação. Eu até coloquei aqui o quilômetros quadrados, né, que é o km, com o doisinho em cima do M, que significa quilômetros quadrados. Com queimadas. Somente no bioma amazônico ou na Amazônia, estima-se que até 2010 tenham sido derrubados em torno de 740 mil quilômetros quadrados, cerca de 18% da mata original. Em 2014, porém, o total desmatado foi de 4.848 quilômetros quadrados, menos de 17% que no período anterior, ou seja, houve uma pequena queda no desmatamento. Vamos ao 2 aqui. Mata da Araucária, o pinheiral. Vegetação típica de clima subtropical. A mata da Araucária, quase não sai, né, gente? É associada à Mata Atlântica, originalmente encontrada em abundância nas regiões sul e sudeste, ocupa cerca de 156 mil quilômetros quadrados, mas seu desmatamento começou no século XIX e em 2013 restavam apenas 23.400 quilômetros quadrados aproximadamente, segundo a pesquisa da SOS Mata Atlântica. Podemos perceber aqui que fala de área, né? A área que foi desmatada, e essa área é uma área grande, então por isso que falamos em quilômetros quadrados. Então vamos aqui a algumas perguntas que é só para vocês refletirem, mas se vocês quiserem dar a resposta aí no livro mesmo, vocês também podem. Qual é a unidade de medida que aparece nos dois textos? Isso mesmo, quilômetros quadrados. Vocês podem escrever ou colocar a sigla do quilômetro quadrado, que é km ao quadrado. 2 quer dizer ao quadrado, certinho, gente? Você já conhecia essa sigla, essa unidade de medida? E sabe o que ela significa? Sim ou não? E você sabe o que significa essa sigla aí? km quadrado? Sim, gente? Então vamos agora à unidade padrão para medir a área de uma superfície. Os matemáticos, na página 275, os matemáticos escolheram o quadrado, que eu botei bem aqui para vocês,
lados unitários com unidade padrão de área. O que quer dizer lados unitários? Cada lado aqui tem os mesmos centímetros. For 1 centímetro, tem 1 centímetro em cada lado. Então, quer dizer que é o centímetro quadrado. Cada lado mede o mesmo centímetro. Se fosse o metro, cada lado, cada ladinho quadrado também teria 1 centímetro, 1 metro quadrado. 1 quilômetro também, 1 quilômetro quadrado, certinho? Assim, se o lado quadrado tiver 1 centímetro, ele é chamado de centímetro quadrado, que eu botei a sigla aqui para vocês, cm ao quadrado. E vimos a figura aqui que representa, já que os matemáticos escolheram o quadrado para ter como unidade padrão. Se o quadrado tiver 1 metro quadrado, eu vou colocar desse jeito, m ao quadrado, que é a sigla do metro quadrado. E se tiver 1 quilômetro, eu vou colocar a sigla km ao quadrado. Nos textos que nós lemos no módulo anterior, havia essa unidade de medida, o quilômetro quadrado. Essa unidade é utilizada para medir grandes superfícies. Nós falamos sobre matas inteiras, né? Pode ser um caminho de cidades também. Então, usamos o quilômetro quadrado, uma área grande, ou uma superfície grande, como a área de uma cidade, de uma região e etc. E temos também o perímetro. Mas, tia, o que é área? Quando a gente vai medir área, é tudo que está aqui dentro de um espaço, de uma área. Já o perímetro é esse contorno que temos da área. Nós vamos ver o que o nosso livro está falando sobre. A medida do contorno de uma figura chama-se perímetro. Perímetro significa o número de vezes que a unidade de medida de comprimento escolhida cabe no contorno da figura. Aqui nós temos os quadradinhos. Quantos quadradinhos cabem nesse perímetro aqui? Quanto é? A gente vai contar daqui a pouco, quando a gente for fazer essa atividade aqui. Perímetro significa quantas vezes, já falei para vocês, no livro aí temos uma área dividida em quadradinhos. Por exemplo, para determinar a medida do contorno, ou seja, o perímetro do retângulo acima, que é o retângulo que está no livro de vocês, podemos contar quantas unidades ou quantos ladinhos, tá vendo, gente, esses ladinhos aqui dos quadrados, tem na figura. No caso dessa figura aí que vocês têm no livro, que eu também tenho no meu, são 18 unidades, ou seja, o perímetro aí é de 18, ok? Medir os 4 lados com uma figura e somá-los. Nesse caso, o perímetro é de 18 centímetros. Ou seja, para você encontrar o perímetro, é só você contar os ladinhos dos quadrados. Vamos aqui à prática. Então, está dizendo que área é cada quadradinho desse. E perímetro é o contorno. Então, vamos lá fazer essa atividade para que a gente possa entender um pouco mais. Eu peguei essas 3 letrinhas aí que tem no livro de vocês, na página 276, para usar como exemplo de medir área e perímetro. A significa área e P, perímetro. Temos aqui 3 imagens de áreas para a gente poder medir. Os quadradinhos já foram feitos, que é a unidade de medida da área, e perímetro é o contorno. Então, como é que nós podemos encontrar a área do retângulo aqui A, B e C e o perímetro de cada um? É muito fácil, gente. Só mais adiante, quando vocês estiverem lá no fundamental maior, é que vocês vão fazer alguns cálculos para poder encontrar a área, perímetro, mas agora é só uma base para que quando você chegue lá no 6º, 7º, 8º, 9º ano, você já saiba fazer mais ou menos, encontrar a área e perímetro de uma imagem, tá certinho? Então vamos lá. As figuras a seguir foram quadriculadas de 1 em 1 centímetro. Então eu sei que aqui essa figura tem 1 centímetro quadrado, essa também, que é a unidade de medida. Portanto, cada quadradinho representa 1 centímetro quadrado. Usando o centímetro quadrado e o centímetro, que é o lado do centímetro
quadrado. Como unidade de medidas, determine a área, que a gente vai colocar aqui, está simbolizada, que tem o símbolo A, e o perímetro, que é P das figuras. Eu peguei a figura A, B, C, que também tem no livro de vocês. Vamos medir agora a área e o perímetro da figura A. A área é muito simples, só eu contar quantos quadradinhos tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, a minha área, a área desse retângulo aí, é de 6 centímetros quadrados. Agora vamos ver o perímetro. Eu já falei que é o contorno. Eu conto aqui os ladinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos centímetros tem esse perímetro? 10 centímetros. Fácil, né, gente, de fazer? Muito fácil. Mas, tia, se eu quisesse não contar, calcular para eu saber qual é a área desse retângulo, como é que eu faria? Olha só. Tem quantos quadradinhos aqui em cima? Ou embaixo? 1, 2, 3. Tem 3. Quanto tem do lado? 2. 1, 2. 3 vezes 2 é 6. Dá o mesmo resultado. Eu posso fazer contando os quadradinhos, que é bem mais fácil, ou posso calcular, que eu chamo base vezes altura. Calcula a base pela altura e tem o resultado da área. Lá mais adiante vocês vão ter que fazer esses tipos de cálculos, tá bom? Que é facinho também. Olha só, tem um profissional que faz esse cálculo, você tem nunca estudado matemática. Vocês sabem quem são? Os pedreiros. Nem quando eles assentam lá a cerâmica, eles fazem esse cálculo aqui. A área de uma sala e eles fazem lá a base vezes a altura. Tem quantos metros? Tem 5 por 6. Então vai a quantidade de cerâmica. 5 vezes 6 é quanto? 30. Então dá 30 metros de cerâmica. Certinho? Muito fácil de fazer. Vamos à letra B agora, que temos aqui. Eu vou calcular primeiro, depois a gente conta, que é o modo mais fácil de fazer. Então eu vou calcular a base vezes a altura. A base tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Ok. A altura tem quanto? 1, 2, 3. Calculando aqui, essa área é de quantos centímetros? 3 vezes 3 é 9. Então a área tem 9 centímetros quadrados. Tia, eu posso contar? Pode sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu igualzinho, né? Vamos agora ver o perímetro, que são os ladinhos aqui. Quanto é que dá? Vamos ver quantos lados tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então tem 12 centímetros de perímetro. Certinho? Vamos à letra C, a última aí, para a gente fechar a nossa aula, e vamos fazer esse cálculo. E agora que não tem um retângulo fechado? Não tem problema, minha gente. A gente tem aqui os quadradinhos, que é a base para a gente fazer o nosso cálculo. Então, aqui eu vou contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui 9 quadradinhos, não é isso? Então, nossa área será de 9 centímetros quadrados. E o perímetro, eu vou contar só os ladinhos do quadrado aqui. 2 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou colocar aqui 16 centímetros, que está representado por cm. Se fosse um metro quadrado, vocês colocariam m ao quadrado. Se fosse quilômetro quadrado, vocês colocariam km ao quadrado. Vocês viram como é tranquilo de fazer, né? Muito fácil. Tem algumas atividades aí que vocês terão que desenhar os retângulos, né, uma área, e calcular a área e o perímetro de cada uma dessas imagens. Aqui
na página, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para mostrar para vocês, na página 272 e 273, vocês terão que tirar o anexo que está lá no final do livro para poder fazer essa atividade, tá bom, gente? Então, o conteúdo de hoje foi esse, área e perímetros, muito tranquilo de fazer, foi bem explicadinho aqui, eu mostrei para vocês a facilidade de se fazer, né? Pode ser contando os quadradinhos que nós temos como base para poder fazer o cálculo, ou podemos calcular a base vezes a altura, né, que é a quantidade de quadradinhos que tem embaixo e do lado, e também temos a área. Já o perímetro é todo o contorno dos ladinhos de cada quadradinho que eu tenho aqui. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.